Olá, o programa claramente está começando e hoje estudaremos um tema interessantíssimo sobre a importância da união precoce entre mãe e bebê para a saúde mental a longo prazo e resiliência nas crianças. É bom ter sua presença aqui no Claramente, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito importante esse tema porque o que ocorre com a criança, mesmo ainda no ventre da mãe e nos primeiros anos da infância, tem que ver com a saúde ou a doença mental que ela apresentará nos anos seguintes. Portanto, se você pai, você mãe, você vovó, você vovô, tio e tia, que lida diretamente com uma criança em sua família no dia a dia, se cada um de vocês compreenderem e aplicar o que iremos falar hoje, vocês darão um grande passo na prevenção de sofrimentos mentais desnecessários nesta criança aí na sua vida. Dois cientistas, Robert Winston, do Imperial College, autor do livro Science and Society, ou Ciência e Sociedade, e Rebecca Schicot, autora do livro The Essential Parent Company, a Companhia Essencial dos Pais, ambos de Londres e autores de centenas de artigos científicos nesse contexto, tiveram um artigo publicado no site do Instituto de Saúde dos Estados Unidos em 24 de fevereiro de 2016, com o título A Importância da União Precoce entre Mãe e Bebê para a Saúde Mental de Longo Prazo e Resiliência de Crianças. Vamos pensar nisto, mesmo que você não seja pai nem mãe. Você poderá ajudar outras pessoas a entenderem a importância da conexão mãe-bebê, incluindo o pai para a saúde atual e prevenção futura de doenças mentais nas crianças. Se você quiser, aí está a fonte desse importante e muito interessante trabalho científico. É muito poderosa a evidência do fantástico papel do amor que nutre o desenvolvimento emocional, social e cognitivo nas crianças. A função dos pais no cuidado dos filhos é, portanto, muito mais importante do que imaginamos. O cientista Winston diz o seguinte: ainda que eu tenha publicado mais de 300 artigos em revistas médicas e trabalhado no desenvolvimento de técnicas de fertilização in vitro e IVF, se eu for realmente honesto, minha mais importante realização é, sem dúvida, meus 3 filhos. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso e todos nós, de diferentes formas, somos capazes de contribuir para a próxima geração, tanto como pais e profissionais de saúde, como uma sociedade. A infância é um tempo crucial para o desenvolvimento do cérebro. É vital que os bebês e seus pais sejam apoiados durante esse tempo para promover o vínculo. Sem haver uma ligação inicial boa, as crianças são menos prováveis de crescerem para serem adultos felizes, independentes e resilientes. Imagine se abraços, canções de ninar e sorriso dos pais pudessem vacinar os bebês contra o desgosto, a angústia na adolescência e mesmo ajudá-los a passar nos exames décadas mais tarde. Evidências de um novo ramo da ciência chamado epigenética está revelando que esta vacina emocional de longa duração pode ser possível, graças aos mecanismos fantásticos que o Senhor Deus Criador colocou em nosso organismo ao nos criar. Não é sem razão que Davi disse no Salmo 139, o versículo 14, o seguinte: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma, minha pessoa, o sabe muito bem. Os doutores Richard e Rebecca, no artigo que eu estou citando, publicado no site da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, ligada ao Instituto Nacional de Saúde daquele país, admirados, eles escreveram o seguinte: o cérebro humano é um órgão impressionante, feito com mais de 100 bilhões de células, cada uma se conectando com mais de 7.000 outras células cerebrais. É muito mais complicado do que um computador. De fato, é o objeto mais complicado no universo conhecido. A etapa mais importante para o desenvolvimento do cérebro é o começo da vida, iniciando no ventre e então no primeiro ano de vida. Na idade de 3 anos,
o cérebro de uma criança tem atingido quase 90% do tamanho adulto. Este rápido crescimento cerebral e de circuitos tem sido estimado numa espantosa taxa de 700 a 1000 conexões de sinapses por segundo nesse período da vida. Impressionante, não é? Dá uma olhada aqui nesse quadro que está no nosso cenário, em que aparece esse sistema fantástico cerebral com os neurônios, as suas ramificações, as suas sinapses. Fantástico isso, né, que Deus criou. As experiências que o bebê tem com seus cuidadores são cruciais para a rede de neurônios e habilita milhões e milhões de novas conexões no cérebro para serem feitas. Interações e comunicações repetidas com as pessoas próximas ao bebê ajudam memórias e relacionamentos a se formarem. Isso significa que o cérebro de um bebê humano é bem complicado e vulnerável. Muitas vezes, ao ter um netinho em meu colo, dormindo, eu fico olhando admirado para aquela criança ali no meu colo e penso no cérebro e penso como que funciona isso tão fantasticamente. Quando ele mexe com as mãozinhas dormindo ou com a boca, eu imagino os neurônios de atividade. Eu olho aquelas mãozinhas, o nariz, os olhos, que perfeição, que maravilha. Eu penso no cérebro daquele bebê, que computador incomparável e inigualável a qualquer máquina eletrônica criada por um ser humano. Grande é o Senhor Criador nosso. Se experiências positivas não ocorrem entre bebê e seus pais, os circuitos cerebrais necessários para a vivência de experiências humanas normais podem ser perdidos. Isso é frequentemente referido como um princípio que se diz use-o ou perca-o, que em inglês faz uma certa rima, use it or lose it, que no contexto que estamos falando significa use o cérebro ou perca-o. Estudos de casos trágicos de crianças, entre aspas, selvagens, que sobreviveram com o mínimo de contato humano, ilustra a severa perda da linguagem e do desenvolvimento emocional na ausência de amor, linguagem e atenção. Do mesmo modo, ainda que bebês tenham uma profunda predisposição genética para unirem-se a um pai amoroso ou uma mãe amorosa, isso pode ser quebrado ou prejudicado se um pai, mãe ou outro cuidador do bebê for negligente, descuidado e inconsistente ou incoerente no lidar com a criança. Por exemplo, um dia pode ter uma mãe que um dia abraça o bebê, beija com carinho e logo depois se irrita pelo cansaço e age com frieza com esse bebê. Você faz isso com a sua criança? Você descarrega suas frustrações com seu marido sobre seus filhos? Você grita ou bate nos seus filhos mais por causa da desavença com a sua esposa do que por erros cometidos pelas crianças? Se você faz isso, mamãe, papai, é hora de parar com esse abuso para não prejudicar o cérebro dessas crianças e para não criar uma base psicológica ou emocional para doenças mentais no futuro. Seus filhos não têm culpa de seus problemas conjugais ou problemas do trabalho ou de outras fontes. É importante pensar nisso e aprender a ter autocontrole emocional. De fato, estudos científicos longitudinais têm mostrado que a habilidade de uma criança para formar e manter relacionamentos saudáveis através da vida pode ser significativamente prejudicada por ter um vínculo inseguro com um cuidador primário, que geralmente é o pai e a mãe. A negligência no cuidado com as crianças é uma forma extrema de vínculo inseguro. Já tivemos aqui um programa claramente sobre a negligência no cuidado com as crianças e suas repercussões sobre a saúde delas. Dê uma olhada nos programas anteriores no site novotempo.com/claramente ou no facebook.com/claramenteNT ou no youtube.com/claramenteNT. Veja que nos endereços de internet do Claramente no Facebook e no YouTube, existem as letras NT lá ali no final da palavra Claramente, NT. Você vai achar ali o programa sobre negligência na educação dos filhos. No artigo chamado Feridas que o Tempo Não Cura, a neurobiologia do abuso da criança, publicado na revista científica chamada Cerebrum, no ano 2000,
O cientista Teicher relatou as seguintes patologias ou doenças em crianças que sofreram negligência nos primeiros anos de vida. Olha o que aconteceu. Primeiro, tiveram um reduzido crescimento no hemisfério cerebral esquerdo, o qual pode levar a aumento associado do risco de depressão. Segundo, aumento da sensibilidade no sistema límbico, o qual pode favorecer o surgimento de desordens de ansiedade. Terceiro, uma redução no crescimento do hipocampo, que é uma região cerebral, que poderia contribuir para deficiências no aprendizado e na memória. Esses resultados foram confirmados por casos de extrema negligência e resultados de crianças vivendo em orfanatos na Romênia. O médico psiquiatra do Departamento de Psiquiatria da Criança e da Adolescência da Universidade de Birmingham, de Londres, na Inglaterra, o Dr. Ruther e colaboradores tiveram um artigo publicado em 1985 na revista de Psiquiatria da Inglaterra, The British Journal of Psychiatry, dizendo que o resultado de estudos sobre o desenvolvimento de crianças de um orfanato na Romênia, adotadas com idades diferentes por famílias amáveis, tiveram alguns problemas. Quando cada criança tinha 6 anos de idade, os pesquisadores avaliaram que proporção das adotadas funcionava normalmente. Eles encontraram que 69% das crianças adotadas antes dos 6 meses de idade, 43% das adotadas entre 7 meses e 2 anos, e somente 22% das adotadas entre 2 anos e 3 anos e meio de idade funcionavam normalmente. Esse estudo destaca a importância do apoio dos pais para com os bebês nos cruciais primeiros anos de vida. A educadora Ellen White já comentava sobre isso no fim do século XIX, ao dizer o seguinte: os 3 primeiros anos são o tempo para vergar o pequenino rebento. As mães devem compreender a importância desse período. É aí que é posto o fundamento. Outro texto diz assim: a felicidade futura de sua família e o bem-estar da sociedade dependem, em grande parte, da educação física e moral que seus filhos recebem nos primeiros anos de vida. Muito interessante. Entretanto, os pais podem se preocupar com coisas que não são tão importantes para o desenvolvimento do cérebro de seus filhos, tais como dar a eles um quarto próprio, cheio de coisas, comprar muito brinquedo, levar a passeios muito caros nos feriados. No lugar disso, o presente mais valioso que uma criança pode receber é grátis. É o amor, o tempo e o apoio dos pais. Isso não é um sentimento vazio, superficial, sem sentido. A ciência agora já mostrou a importância desse link amoroso do pai e da mãe com o bebê para a saúde mental da criança. Vamos ao intervalo e já voltamos. Olá, esse é o segundo bloco do programa Claramente e hoje estamos falando sobre a importância da união precoce entre mãe e bebê para a saúde mental. Queria, antes de seguir, relembrar você a revista Fique Leve. Você pode pedir, vai ser um presente do programa Claramente para você. Peça aí nesse endereço que você pode ver na tela. A nova ciência chamada epigenética descobre mais e mais como nossos genes e nossos cérebros são afetados pela vida que levamos. A cientista Champagne e equipe do Laboratório de Neuroendocrinologia Desenvolvimental da Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, mostraram que ratos colocados sob o cuidado de mães afetivas que davam atenção e lambiam seus filhotes carinhosamente, cresciam para ser melhores mães ao terem no futuro seus filhotes. Esse efeito é tão forte que pode se estender por 2 gerações. A rata neta é melhor mãe e mais hábil para lidar com o estresse, tudo porque a avó rata cuidou bem da mãe dessa rata neta. Esses benefícios sobre bom cuidado maternal em ratos dependem de mudanças químicas no DNA do rato. Veja a referência desse estudo aí na tela. As atitudes carinhosas da mãe rato para com seus ratinhos são influências ligadas à epigenética. Deixa-me explicar rapidamente sobre o que é epigenética. Assim que o óvulo é fertilizado por um espermatozoide, essa nova célula, que agora chama de ovo ou zigoto, dá origem a um conjunto de células para formar o embrião.
A formação do embrião depende da captação de sinais pelas células que podem vir de dentro delas, de células vizinhas, incluindo da mãe, e do meio ambiente, do meio externo. Os sinais recebidos pelas células determinarão não só a morfologia e a fisiologia do futuro embrião e indivíduo, mas também o seu comportamento. Assim, as células respondem a nutrientes e hormônios e também a sinais físicos, como calor, frio, e comportamentais, como estresse e carinho. Marcelo Fantapié, doutor em Química Biológica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-doutorado pela Universidade Estadual de Nova York e professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, ele explica que a epigenética é definida como modificações do genoma que são herdadas pelas próximas gerações, mas que não alteram a sequência do DNA. Por muitos anos, considerou-se que os genes eram os únicos responsáveis por passar as características biológicas de uma geração a outra. Entretanto, esse conceito tem mudado e hoje os cientistas sabem que variações não genéticas, ou chamadas epigenéticas, adquiridas durante a vida de um organismo, podem frequentemente serem passadas aos seus descendentes. E olha o que ele diz. A herança epigenética depende de pequenas mudanças químicas no DNA e em proteínas que envolvem o DNA. Existem evidências científicas mostrando que hábitos da vida e o ambiente social em que uma pessoa está inserida podem modificar o funcionamento de seus genes. Num artigo da revista norte-americana de psiquiatria, o psiquiatra Eric Kandel, com o sueco Arvid Carlsson e o estadunidense Paul Greengard, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina no ano 2000, por ter descoberto sobre a transmissão de sinais entre células nervosas no cérebro humano. Ele explica que a genética é um componente importante das doenças mentais, que fatores ambientais influenciam a expressão genética e que alterações na expressão dos genes podem ser iniciadas e perpetuadas pelo aprendizado. A escritora Ellen White, há mais de 100 anos atrás, inspirada por Deus, escreveu assim o que a ciência hoje comprova. Olha o que ela diz. É durante os primeiros anos da vida da criança que a sua mente é mais suscetível a impressões, sejam boas ou más. Durante esses anos, faz-se decidido progresso, quer na direção certa, quer na errada. De um lado, muita informação inútil pode ser adquirida. De outro, conhecimento muito sólido e valioso. A força do intelecto, o saber substancial são riquezas que o ouro de Ofir não pode comprar. Seu preço está acima do ouro ou da prata. O que você, pai, mãe, oferece a seus filhos como instrução, diversão, lazer, alimento, afeto, disciplina, exemplo de conduta? Oferece algo sólido, útil, construtivo, verdadeiro? Ou superficial, inútil, destrutivo, de falsa felicidade? Instrua seus filhos dentro dos princípios bíblicos, ore com eles, ore por eles, dê o exemplo de uma vida piedosa, honesta, simples, sem ostentação, comendo alimentos simples numa dieta vegetariana equilibrada, gastando tempo de qualidade afetiva com eles, disciplinando com amor, protegendo-os das vaidades do mundo, convivendo com eles mais em meio à natureza e não tanto em shoppings. Pense nessa declaração que diz assim: as crianças novas, deixadas a si mesmas, aprendem o mal mais depressa que o bem. Os maus hábitos se harmonizam melhor com o coração natural e as coisas que elas veem ou ouvem na infância e na meninice são-lhes profundamente incutidas na mente. Eu dizia que as atitudes carinhosas das mamães ratos afetam seus filhotes de forma positiva, de maneira que na geração seguinte e na próxima, os cientistas observaram que as ratinhas que receberam carinho da mãe, ao se tornarem mães, também foram mais carinhosas com seus filhotes, tendo melhor desempenho em situações de estresse. Você é uma mãe assim, carinhosa com seus filhotes? Ou é ríspida e impaciente, tão fissurada por romance e talvez sexo, a ponto de negligenciar o cuidado de seus filhos?
Você é um pai amoroso com seus filhos ou é fissurado em ganhar dinheiro e acha que dando presentes materiais para eles, isso cobre as necessidades de afeto e tempo seu para eles? As crianças precisam do afeto do pai e da mãe. Do pai e da mãe, homem e mulher. As mudanças no DNA das mamães ratos, chamadas de mudanças de metilação, ocorridas nos cérebros deles, também têm sido encontradas em humanos. Estudos com o cérebro de pessoas que praticaram suicídio e foram vítimas de abuso quando crianças mostram os mesmos modelos químicos encontrados nos ratinhos que foram abandonados pelas mães. A privação das crianças em viver num ambiente familiar amável produz danos duradouros no bem-estar emocional delas, atrapalha o completo desenvolvimento da inteligência e capacidade dessas crianças. Por isso, quais são as implicações para a saúde pública nesse século XXI? Ser pai e mãe hoje mudou radicalmente, comparado com o que se fazia no passado. Antigamente era comum sentar com os filhos e contar histórias com ou sem livro nas mãos. Nessa prática, muitas coisas entravam em ação. A sua atenção para com a criança, o seu tempo para ela, o seu toque físico mostrando carinho e proteção, o seu interesse em ter momentos de relaxamento com ela e passar bons princípios. Hoje, a tendência é o quê? Colocar as crianças diante de uma TV ou precocemente dar a elas algum eletrônico, tablet, celular, e o pai e a mãe ficarem nas redes sociais ou assistindo besteira na TV, desperdiçando a vida e não nutrindo a criança com o que ela precisa. O que é que ela precisa? Afeto, atenção, tempo, disciplina com amor, princípios morais e éticos sólidos. Num estudo de 2012, feito pela Companhia Essencial dos Pais, mostrou que cerca de 80% dos novos pais sentiram-se ansiosos completamente e despreparados com as habilidades práticas que precisavam para cuidar dos seus bebês. A amamentação feita pela mãe é uma habilidade aprendida. E se as mães jovens nunca viram isto, elas se preocupam sobre como fazer, como é que é isso? Em geral, saem do hospital antes do leite surgir e antes da amamentação ter sido estabelecida com seu bebê. Isso pode conduzir à frustração, tristeza e estresse para essas mães. Na Inglaterra, um país de primeiro mundo, em 6 semanas de idade, só 20% dos bebês são amamentados pela mãe. Essa prática vital e habilidades dos pais são blocos de construção do cuidado e bem-estar dos bebês. Os cientistas Dr. Robert e Dra. Rebecca afirmam o seguinte: existem poucas coisas em nossa mente que são mais importantes para o futuro da sociedade, de nossa sociedade, do que compreender a importância de um bebê bem ligado com a mãe e procurar dar apoio às crianças e seus pais na comunidade. O Dr. Jack Shankoff, diretor do Centro da Criança em Desenvolvimento na Universidade de Harvard, conselheiro da Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, ele fala sobre um novo papel para a biologia sob provisões nos primeiros anos de vida da criança e apresenta estratégias de intervenções e apoio para necessidades emocionais e apoio prático para os pais, como uma maneira de promover vínculos seguros e resiliência cedo na vida das crianças. Veja na tela a referência onde ele explica isto. Para atingir esse objetivo, o que os profissionais de saúde podem fazer para ajudar na prática a comunidade? Bom, o programa claramente está aqui para cooperar com você, pai, mãe e outros cuidadores que lidam com crianças com programas como esse de hoje, a fim de que você aprenda ou relembre princípios de conduta úteis na educação e desenvolvimento de seus filhos. Vá aos programas anteriores e você encontrará algo que já falei sobre educação de filhos. Você pode fazer isso procurando os programas anteriores no site facebook.com/claramenteNT, no youtube.com/claramenteNT e no site do programa Claramente aqui na TV Novo Tempo, novotempo.com/claramente. Tem muita coisa que nós, profissionais de saúde, podemos fazer, seja através de instituições governamentais, clínicas, hospitais particulares, através de ONGs,
associação de moradores ou por iniciativa individual, nesse sentido de orientar os pais para uma melhor educação dos filhos. Visando orientar a comunidade como um todo, existe há mais de 30 anos, eu mantenho uma coluna semanal no jornal A Voz da Serra de Nova Friburgo, publicada toda quinta-feira, uma coluna chamada Saúde Mental e Você, feita voluntariamente. Também tenho uma seção na revista Vida e Saúde, mensalmente, há décadas, revista publicada pela editora Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. Procuro também orientar para a comunidade através do meu site, drcesar.com.br, e através de palestras e livros, etc. No período antes do bebê nascer, a mulher grávida está geralmente aberta para receber informações sobre o parto, cesárea, cuidados para uma boa gravidez e cuidados para com o bebê. Você pode oferecer classes, grupo de apoio, palestras e vídeos sobre os cuidados para com o bebê, que ofereçam habilidades específicas que ajudam as mães a se conectarem com seu bebê ainda na barriga. Após o nascimento, elas podem continuar com esse treinamento através de experiências de ensinar sobre a importância do contato pele com pele, amamentação, mimos, carregar o bebê no colo. Então, as crianças precisam dessa conexão com a mãe, muito importante no início do nascimento e em seguida com o pai, para desenvolver um cérebro saudável. Claramente fica por aqui hoje e aguardo você semana que vem.